Vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Sejam bem-vindos aí mais uma vez. Nosso nono encontro aqui, nosso papo positivo, nosso estudo sobre o livro O Segredo da Mente Milionária. Tem sido uma jornada bastante enriquecedora para quem tem acompanhado aí desde o início. Meu amigo Antônio, eu sei que está desde o primeiro encontro, está aí firme e forte. Bem-vindo aí a todo mundo. Eliana está aí, Cristiana, Adriano, Beatriz, Ivanilda, Gilma está aí também, tem uma outra galera chegando. Tamo junto, vamos para cima. É isso aí. Hoje nós temos dois arquivos aqui, bastante intrigantes. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, para a gente dar aquela revisada aqui inicial, mostrando aqui, ó, toda a nossa trajetória. A gente está aqui cumprindo o que a gente prometeu em termos de estudo do livro, né? Desde o primeiro encontro, que foi lá dia 10, olha como o tempo passa rápido, né? Foi dia 10 de março, o primeiro encontro, onde nós estudamos aí 5 princípios, depois estudamos mais 4, e depois vieram os arquivos. Hoje, dia 5 do 5, nós estamos no nosso nono encontro. Vamos falar sobre mais 2 arquivos, e próxima semana a gente encerra esse livro, O Segredo da Mente Milionária. Então, foram vários temas aqui bacanas, discutidos, muita coisa realmente extremamente relevante para que a gente chegue nesse momento do que a gente vai discutir hoje, passando por todos esses arquivos aqui. Muito bacana esses temas, né, que foram discutidos, muita coisa disruptiva para a nossa mentalidade. E hoje trabalharemos os arquivos número 13 e número 14. O arquivo número 13 diz o seguinte, né? As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido, né? As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. E o arquivo número 14 fala o seguinte: as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Tem muita coisa para a gente tirar desses ensinamentos aqui, muita coisa que faz com que a gente analise tudo aquilo que a gente vem construindo em termos de resultado, tudo aquilo que a gente vem pensando em termos de construção de rentabilidade e também construção de patrimônio, né? Nesse capítulo número 13, ele traz essa reflexão que era muito importante, e é sempre bom a gente lembrar que quando a gente fala de mentalidade pobre, a gente está falando não daquilo que você tem hoje, mas daquilo que está na sua cabeça hoje, da mentalidade que está dentro da sua mente de forma muito forte, da forma que está na sua mente criados conceitos relacionados a dinheiro. E isso define mentalidade pobre e mentalidade rica. O dinheiro que você tem hoje é um retrato das suas escolhas, das suas decisões, que muito possivelmente é um reflexo dessa mentalidade. Então, o que é que a gente está aqui fazendo? A gente está mudando arquivos que mudam a nossa mentalidade, melhoram a mentalidade, consequentemente melhoram as nossas ações e o resultado que a gente tem. Essa é a grande Zé Neto, seja bem-vindo. Essa é a grande sacada que a gente precisa entender para que a gente não crie já uma barreira inicial. Eu sempre falo sobre isso porque muitas vezes soa muito pesado para quem escuta e que não tem ainda um aprofundamento desses conceitos e acaba se bloqueando nas informações que vêm depois. Então, quando a gente fala aqui, né, quando o arquivo fala aqui que as pessoas de mentalidade rica focalizam no patrimônio e as pessoas de mentalidade pobre focalizam na rentabilidade mensal, no rendimento mensal, isso gera um desconforto muito grande, porque nós passamos uma vida inteira pensando e refletindo e conversando e acreditando que o importante é a gente focar no quanto a gente ganha por mês, né? Quanto mais eu ganhar por mês, melhor. E as pessoas discutem sobre isso. Quanto é que você ganha? Né? Qual é o seu salário mensal? Quanto que você bota no bolso? É muito comum a gente escutar isso dentro de rodas de amigos, dentro de pessoas que a gente está conversando sobre esse tema relacionado a dinheiro, mas pouquíssimas pessoas você vê ela perguntando isso. Qual o seu patrimônio líquido? Né? Quanto que você tem guardado? Qual realmente é o valor que você tem disponível? Quais são os ativos que você tem? Quantos ativos você tem
Em quais ativos você investe? Esse tipo de questionamento, infelizmente, ele ainda é muito incomum. As pessoas não se reúnem para discutir quais são os ativos, quais são as suas estratégias de construção de ativos, qual é a estratégia de potencializar o patrimônio. Isso é um assunto meio que extremamente, como é que eu poderia dizer? Ele é um assunto que não faz parte do padrão das conversas entre as pessoas relacionadas a dinheiro. As pessoas costumam conversar muito sobre quanto que ganha ou quanto que deve, quantas dívidas você tem acumulado, né? E não quanto de ativo você tem realmente construído. E esse arquivo ele fala sobre isso porque ele diz aqui dentro desse princípio aqui, a verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. Então, por que isso? Porque para que você realmente tenha liberdade, não adianta você ganhar muito somente. Só isso não resolve. Então, o foco não é somente no quanto ganha. O foco é qual a sua capacidade de acumular riqueza. E isso tem a ver com quanto você gasta, né? Quais são os seus objetivos, qual é o seu comportamento perante o dinheiro. Então, a verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido. Sempre foi e sempre será. O patrimônio líquido é o valor de tudo que uma pessoa tem. Para determinar o seu patrimônio, some os valores de todas as coisas que você possui, dinheiro, ações, títulos, imóveis, o seu negócio atual, a sua casa, e depois subtrai tudo o que você deve. O patrimônio líquido é a medida definitiva da riqueza, porque, se necessário, os bens podem se tornar líquidos ou se tornar dinheiro, né? Se converter em dinheiro. Então, quem é rico sabe que há uma imensa diferença entre rendimentos e patrimônio líquido. Aí ele fala que os 4 fatores determinantes do patrimônio líquido, que é exatamente o rendimento, né? São 4 pontos importantes. O que você tem em poupança, quanto você tem guardado em poupança, quanto você tem investido, e a simplificação. É muito importante entender isso aqui. Então, o rendimento, que é o ponto 1, ele tem a ver com exatamente o quanto você ganha, que é exatamente o único ponto que as pessoas focam. Quanto você ganha? Quanto você está ganhando? Mas esse é um ponto. E, obviamente, quanto mais você conseguir ganhar, melhor, de acordo com o seu trabalho. Mas vem o ponto 2. Quanto você poupa? Quanto você tem poupado? Qual é a sua reserva de emergência? Quanto você tem dinheiro em mãos? Quanto que você consegue guardar por mês? E aí entender isso e pensar sobre isso traz para a gente muitas reflexões daquilo que a gente precisa mudar como hábito, como comportamentos de gastos excessivos. Então, poupar também é indispensável, né? Se você ganhar rios de dinheiro e não conseguir conservar, não fará fortuna nunca, não tem como. Muita gente tem um modelo de dinheiro programado para gastar. Quanto mais ganha, mais gasta. A gente já falou sobre isso algumas vezes. São indivíduos que optam pela gratificação imediata em detrimento do equilíbrio a longo prazo. Isso aqui é muito forte. Os gastadores têm 3 lemas. O primeiro é só dinheiro. Consequentemente, dinheiro é algo que eles não possuem em grande quantidade. O segundo é, tudo que vai, vem. Pelo menos é do que gostariam, porque o terceiro lema é, sinto muito, agora não dá, estou quebrado. Olha só a sequência, né? As pessoas desleixam, elas não dão atenção, ela gasta e depois ela fica uma pessoa quebrada. Então, percebe que esse comportamento não leva a gente para a liberdade, não leva a gente para realmente se tornar pessoas livres, né, financeiramente e emocionalmente. Então, sem rendimentos para encher o funil financeiro e sem poupança para conservá-lo, é impossível passar para o próximo passo, o próximo fator do patrimônio. Então, percebam que você não consegue se tornar uma pessoa com capacidade de investir se você não cumprir bem esses passos anteriores. Se você não controlar seus gastos, se você não trabalhar para ganhar mais, se você não cortar seus custos, se você não viver em um padrão abaixo daquilo que você poderia, se você não cumprir essas etapas, você nunca consegue dar o próximo passo, que é o terceiro pilar que ele fala aqui, que é exatamente se tornar uma pessoa investidora. Então, dar esse passo, ele é fundamental para que você, obviamente, vá, com o tempo, ampliando o seu patrimônio, para que você vá crescendo
se tornando uma pessoa realmente livre financeiramente. Mas isso não tem como fazer se a conta não fecha, né? Então, perceba que são vários pontos para que a gente possa entender antes, para que a gente possa evoluir. Então, o que é que ele diz aqui? Ó? Depois que tiver começado a poupar uma parte apropriada dos seus rendimentos, você pode chegar à etapa seguinte, ou seja, fazer o seu montante de dinheiro aumentar por meio de investimentos. De modo geral, quanto melhores os investimentos, mais rápido o dinheiro cresce, maior o patrimônio fica. As pessoas ricas despendem tempo e energia aprendendo a investir e têm orgulho de ser excelentes investidores, ao menos de contratar ótimos profissionais para que possa ajudá-los nessa tarefa. Então, perceba que é algo que está dentro do cotidiano das pessoas que têm a mentalidade rica. Não tem como você se tornar uma pessoa livre sem dar esse passo, né? O quarto ponto é a simplificação. Então, você tem rendimentos, você trabalha suas despesas, seus gastos, você se controla, e aí você começa a sobrar dinheiro, você começa a poupar, essa poupança começa a lhe dar capacidade para você investir. E aí vem a simplificação. Ela caminha lado a lado com a poupança e requer o estabelecimento consciente de um estilo de vida em que você depende menos do dinheiro. Com a redução do seu custo de vida, aumenta a poupança e também a quantidade de dinheiro disponível para investir. Ou seja, se tornar pessoas simples, de hábitos simples, pessoas que não tenham gastos excessivos, esbanjar desnecessariamente, viver um luxo de forma irresponsável, de forma desesperadora, né? Às vezes adquirir coisas que não é o momento dela. Então, tudo isso traz um furo muito grande na sua capacidade de poupar, porque você eleva muito o seu padrão na hora errada. Ou seja, vir para a simplificação não significa se tornar mesquinho, não significa se tornar uma pessoa que tem dinheiro e não vai gastar porque ela vai economizar, que ela pode ali comprar, por exemplo, um almoço muito bom no restaurante. Não, mas não vou fazer porque eu preciso guardar. Não, não é isso. É você fazer o que você deseja fazer dentro da sua condição, que você conseguiu alcançar, porém sem excessos, sem coisas desnecessárias. E quando você entende isso, o poder da simplificação, quanto mais... anote essa frase aí, menos é mais, né? Menos é mais. E a partir do momento que você entende isso, a gente não está falando aqui também de minimalismo, que é outro assunto. A gente está falando de você poder, mas não fazer por responsabilidade, porque você está muito mais focado no longo prazo, no prazer do longo prazo, no prazer da liberdade, do que no prazer imediato. E isso tira você daquele perfil de pessoas que esbanjam, que realmente fazem coisas completamente fora do normal, desnecessariamente, gastando por gastar. Então, perceba que esse quarto passo ele é extremamente importante para poder lhe impulsionar, porque a partir do momento que você entende isso, você começa a se tornar uma pessoa simples, você começa a poupar mais, ter a capacidade de poupar mais, consequentemente investir mais, consequentemente aumentar mais seu patrimônio. Então, perceba que tudo está lá na base, tudo está enquanto você está ganhando, enquanto você está gastando, tudo está na base tudo que a gente já falou nos outros 8 encontros definidos pelo livro. Está tudo na mentalidade, na forma que eu penso, na forma que eu ajo, na forma que realmente eu me comporto perante esse tema, que vai me trazendo para esse caminho de construção de algo muito sólido. Mas como que eu vou para esse caminho se eu nem sei que ele existe? Né? Como que eu vou percorrer um caminho de uma construção de algo que vai me trazer liberdade se eu nem sei que ele existe? E isso acontece com a maioria das pessoas. Elas não têm essa consciência que talvez você esteja tendo nesse momento, ou você já tem, você está só reforçando. Então, entender que existe um caminho que vem desde lá da minha conscientização, da melhoria dos meus hábitos, da retirada de crenças negativas, de colocar em prática possibilidades que eu vá realmente gastar menos, ganhar mais, conseguir poupar, começar a aprender a investir, começar a criar um patrimônio e me gerar liberdade. Olha que é um caminho lógico, mas as pessoas a todo momento elas estão falando simplesmente de quê? Quanto que você ganha, quanto você gasta, o que você vai fazer com esse dinheiro,
né? Quanto é que está estourado aí seu cartão? Você já usou o seu cheque especial? Não, então vamos usar. As pessoas estão num caminho contrário de tudo isso que, a grande maioria, né? De tudo isso que a gente vem aprendendo na leitura desse livro aqui. Então, perceba isso, é muito comum, né? Você ver pessoas crescendo a sua despesa na medida que a receita cresce. Então, isso traz um total desequilíbrio, inclusive emocional, porque ela dá um passo financeiro para aumentar a sua renda e dá dois passos no seu estilo de vida, na sua qualidade de vida. E aí você pode perguntar, Hamid, quer dizer que não é para melhorar o padrão de vida? Não é isso. Naturalmente, você aumenta o seu padrão de vida, você melhora o seu padrão de vida, mas você pode aumentar e melhorar de forma controlada, para que você sempre tenha a capacidade de fazer sobrar e de gerar ativos, né? De fazer essa construção de patrimônio. Então, ele diz algo bem interessante aqui, ele diz assim, o seguinte, este livro se chama O Segredo da Mente Milionária. Aí eu pergunto, o autor fala, milionário se refere aos rendimentos ou ao patrimônio líquido? Quem está comigo aqui? Deixa eu ver agora. Responda aí. Quando ele fala o segredo da mente milionária, esse milionário, ele tá, responda aí no chat, tá bom? Ele está falando de rendimentos mensais ou de patrimônio líquido? Coloca aí no chat para me ver quem está comigo aqui. Bora lá. Vamos interagir um pouquinho aqui, para a gente poder criar debates, criar conceitos. Olha aí, a galera está antenada. Patrimônio. Por quê? Porque é com a medida do patrimônio que eu consigo entender se a pessoa realmente está com a mentalidade livre, está com a mentalidade abundante. Se ela pensa só no rendimento, se ela pensa que se tornar uma mente milionária é ganhar muito, é ganhar mais a cada momento, isso é só um ponto. E aí ela está esquecendo pelo menos os outros 3 pontos que a gente já falou aqui. E aí nada funciona. Então, é isso aí, show de bola. Estão atentos, então estamos juntos. Então, adote a política de conhecer o seu patrimônio líquido até o último centavo. Faça essa análise. Qual o seu patrimônio hoje? Reflita sobre isso. Qual patrimônio você quer ter até o final do ano? Qual patrimônio você quer ter daqui a 1 ano? Qual patrimônio você quer ter daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? Quais são as metas que você tem em relação à construção do seu patrimônio? Isso é extremamente importante. A maioria das pessoas evitam pensar nisso. E aí ele dá algumas dicas aqui para você construir a sua planilha de controle do seu patrimônio, das suas metas, focar nisso, né? Dar atenção a esse tema, monitorar isso, entender se você, mensalmente, você está aumentando o seu patrimônio ou está diminuindo? Você acompanha isso? Anualmente, você está aumentando o seu patrimônio ou você está diminuindo? Tudo isso é coisa que você começa a pensar, focar, e isso lhe traz para um jogo positivo, de crescimento, né, de construção de abundância. Então, ele tem um princípio aqui interessante. É onde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. Então, se você foca nisso, a sua energia vai fluir para isso. Então, as suas ações também vão aparecer direcionadas para isso. Agora, se você nem pensa nisso, se você nem reflete sobre isso, se você diz assim, poxa, não, mas meu patrimônio é muito pequeno, não vou pensar nisso agora, só vou pensar quando ele estiver grande. Não vai. Se você não pensar nele hoje, enquanto está pequeno, ou enquanto não está no tamanho que você deseja, como que você vai pensar quando ele estiver grande? Não vai. Porque pensar nele agora pequeno dá muito menos trabalho, concorda comigo? Dá muito menos trabalho você construir seu patrimônio agora, desenhar, olhar. Poxa, amigo, mas meu patrimônio aqui tá quase nada. Beleza, é isso. Aí agora, se você vê que está quase nada, aí você se pergunta, então o que é que eu quero ter daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Fica fácil você trabalhar isso. Se você não trabalhar isso, quem vai trabalhar isso por você? Quem vai definir isso por você? Quem vai fazer você refletir sobre isso na sua vida? Perceba que só sobra você mesmo. Monitorando o seu patrimônio líquido, você se concentra nele. Como aquilo que a mente focaliza se expande, esse patrimônio crescerá. Por falar nisso, essa lei vale para todos os aspectos da vida. Tudo aquilo que você cuida, cresce. Tudo aquilo que você rega, né, tem a tendência de crescer.
Aí ele também dá algumas dicas, ó, recomenda procurar um bom consultor financeiro, profissionais que possam lhe ajudar nisso, orientar nisso. Então, vai chegar um momento que você vai precisar de orientações, de estudar mais, né? Então, pensem sobre isso também, buscar referências, né? Pessoas que conversam sobre isso. Aquele canal, quem não acompanha, não está acompanhando ainda, aquele canal Cuide Bem do Dinheiro que eu criei no Instagram, é exatamente para dar conteúdos e direcionamentos para as pessoas começarem a pensar nisso. Se você pega aquele conteúdo que está lá e começa a aplicar, você vai ver que sua mente está sendo direcionada exatamente para isso que a gente está discutindo aqui. Está tudo lá, gratuitamente, é só pegar, se dedicar um pouquinho e estudar e canalizar informações para isso. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, dentro do negócio que nós trabalhamos, né, com vendas, etc., você começa a vender sem nem saber por que precisa vender, só pensa em quem pagar as contas, só pensa na escassez, na limitação. Mas daqui a pouco, quando você começa uma construção detalhada do seu patrimônio, a sua venda, a sua energia, ela começa a ser também para algo muito maior, que é a construção da sua liberdade através do patrimônio que traduz isso em números. Então, isso traz muito mais significado para você acordar todo dia de forma motivada e realmente agir, né? Motivação, motivo para agir, ele traz mais clareza de tudo aquilo que você está construindo. Beleza? Então, encerramos aqui esse ponto, e aí ele fala aqui uma declaração: estou concentrado na construção do meu patrimônio, eu tenho uma mente milionária. Então, ele dá algumas dicas práticas aqui para você focar nisso, entender isso. E aí eu queria abrir aqui para vocês agora, perguntarem sobre esse arquivo ou comentar algo que queiram sobre o arquivo número 13, para que a gente debata aqui um pouquinho e depois já evolua para o arquivo número 14. Alguém tem algum ponto aí que queira questionar, perguntar, comentar? Fiquem à vontade, coloca aí no chat, ou se quiser falar, me avisa aí que eu abro aqui também. Esses comentários, essas perguntas sempre abrem bons debates, e isso é muito bom. Isso enriquece aqui o nosso papo positivo. Alguém tem algo aí para falar, para questionar? Olha o Francisco e Isabela aí na área também. Sempre foi muito de ver o mês a mês, né, Zé Neto? É isso aí, começar a olhar o macro também. Eu acho que se a pessoa ganha melhor, a tendência é viver com mais qualidade de vida. Isso, você falou bem, Regilma, é uma tendência, desde que ela controle os seus gastos, as suas emoções, o seu controle emocional, esse conjunto do que a gente falou aqui. Porque senão não adianta só ganhar mais. Tem pessoas que ganham muito bem, mas que vivem desesperadas, vivem em descontroles financeiros. Por quê? Porque sobe muito o padrão. Só ganha 10, gasta 15. Então, assim, ela ganhar melhor tem uma tendência dela viver com mais qualidade, desde que ela cuide dos outros aspectos. Só ganhar bem, ela pode viver, inclusive, com uma qualidade muito pior, porque ela começa a dever muito mais do que uma pessoa que ganha um terço do que ela ganha. Tem pessoas que vivem com R$ 2.000 de forma muito tranquila. Tem pessoas que ganham R$ 10.000 e vivem totalmente desesperado, percebe? Então, essa é a grande questão. Viver tranquilo, né? Viver com qualidade não tem a ver com simplesmente padrão, tem a ver com a liberdade mental também, a tranquilidade mental. Tem pessoas que ganham 2.000 e vivem muito bem com 1.500. Tem limitações? Lógico que sim, mas ela consegue guardar 500, guardar 100, e daqui a pouco, no final do ano, ela tem uma reserva. Uma pessoa que ganha 10.000 e gasta 15, gasta 12, ela só vai ter dívidas ao final do ano. Isso muda a qualidade de vida da pessoa, percebe? É algo muito mais amplo do que somente ganhar mais. Por isso que as pessoas de mentalidade rica focam no patrimônio e não no ganho mensal. Isso é a grande sacada que a gente tira dessa lição aqui. Exatamente, Zé Neto, tem que olhar além disso, além do mês a mês, é muito maior. Antônio disse aqui no início, nesse negócio, em dizer tudo que vai e volta, é onde muitos consultores têm quebrado. Exatamente, porque o dinheiro gasto 100% das vendas não volta nunca mais. Exatamente, Antônio. As pessoas pegam o dinheiro ali do lucro, gastam com outra coisa, não, mas vai voltar. E não volta,
quebrou o negócio, né? E isso é extremamente importante. Beatriz. Ah, Beatriz está aí na área também. É isso aí, vai escutando, vai aprendendo. Todos os outros encontros, Beatriz, está salvo lá no meu canal do YouTube, tá bom? Esse é o 9º. Então, tem 8 encontros salvos lá, aproximadamente 1 hora cada encontro. Então, tem 8 horas lá de bastante conteúdo sobre esse livro, né? O Segredo da Mente Milionária, que dá para escutar, aumenta lá a velocidade, ganha tempo no YouTube e dá para pegar isso, o bonde andando aí. Depois, se quiser, entra em contato, tirando todas as dúvidas, tá bom? O material está todo lá. Zé Neto está dizendo aqui, como eu sou disse, se você ganha 20 e gasta 20, R$ 1, exatamente, se gastar um pouquinho a mais do que o que ganha, já começa a entrar em dívidas, né? Não tem jeito. Então, por isso que é importante olhar o macro, né? É importante olhar quanto que se ganha, como que eu faço para ganhar mais, quais são as ações que eu preciso tomar para ganhar mais, mas não é só isso. O que é que eu faço para gastar menos? Qual é a minha ação que eu preciso fazer para gastar menos? Qual a minha ação que eu preciso para controlar as minhas emoções para que eu possa guardar? Qual o meu foco em guardar? Qual a construção do meu patrimônio que eu quero ter? Tudo isso é um conjunto, né? Lembro dos 4 pontos que ele falou aqui: rendimento, poupar, investir e simplificar a vida, para que a gente possa realmente ter potencial de crescimento. Se você entende esses pilares e se aprofunda, você começa a entrar realmente numa construção de vida saudável financeiramente. Beleza? Por isso que a gente está falando aqui agora de questões mais práticas, um pouco mais avançado, que a gente já trabalhou a base, a mentalidade lá atrás. Por isso que quem não acompanhou, sugiro muito que volta lá nos vídeos, está lá no canal do YouTube e assista, né? Porque aí vai complementar tudo isso que a gente está falando aqui. É isso aí. Se guardar 10, consegue guardar 100. Agora, como você vai guardar 100 ou guardar 1.000 se você nunca guardou 10? E as pessoas erram nisso. As pessoas dizem o seguinte: ah, não, quando sobrar muito eu vou guardar. Não vai nunca, meu filho, porque você não criou o hábito. Inclusive, a gente falou sobre isso lá no grupo hoje do WhatsApp, né? Sobre hábito. Acho que foi a Regilma puxou esse ponto lá e a gente falou sobre isso. Eu mandei alguns áudios. Porque é isso, o hábito ele vem da quebra de comportamentos negativos. O hábito positivo vem da quebra de comportamentos negativos pouco a pouquinho. Não tem como ser abrupto, né? Então, é a mesma coisa. A mentalidade ela precisa ser construída para você começar guardando pouco, R$ 1, R$ 2, R$ 5, porque é o hábito, não é a quantidade. A quantidade ela é consequência desse hábito bem construído. Beleza? É isso aí. Ok, estamos junto. Vamos aqui para o quarto, ou melhor, o 14º arquivo de riqueza, para a gente avançar aqui. Ele diz o seguinte: as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Parece óbvio e é óbvio. A questão é, por que que isso acontece? Por que que todo mundo não administra bem o seu dinheiro? Então, é uma questão de saber gerir finanças. É uma questão de saber controlar, né? Então, as pessoas ricas não são mais inteligentes do que os indivíduos de mentalidade pobre. Apenas tem, olha aí a palavrinha de novo, tem hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças. Vou ler de novo. Os ricos, as pessoas de mentalidade rica, não são mais inteligentes do que as pessoas de mentalidade pobre. Novamente, mentalidade tem a ver com comportamento e não com o que você tem em dinheiro na mão. Dinheiro na mão é um retrato das suas decisões. Então, as pessoas ricas não são mais inteligentes. Elas apenas têm hábitos diferentes e mais positivos relacionados à finança. Ela consegue poupar, ela consegue se controlar no gasto, ela consegue trabalhar para ganhar mais, ela consegue criar novas soluções para entregar para o mercado, para se desafiar, para ela ter maior rentabilidade, ela consegue analisar os seus gastos e cortar, ela consegue desenhar a sua construção de patrimônio. Isso são hábitos que todos nós temos capacidade de fazer. Porque o livro está aqui, ó, é um livro simples e está igual para todo mundo. É só pegar a informação e aplicar.
E aí ele fala aqui, ó, vamos lá, deixa eu ver aqui o que é importante nesse ponto aqui. O que distingue o sucesso do fracasso financeiro é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro. É simples. Para controlar o dinheiro, é necessário administrá-lo, né? Controlar significa administrar bem. E administrar bem significa você ter clareza. Clareza do quanto você ganha, clareza do quanto você gasta, clareza das suas principais dificuldades relacionadas a esse tema, clareza dos seus pontos fortes relacionados a esse tema. Então, todas essas clarezas, elas trazem a possibilidade de você gerenciar, de você administrar. As pessoas se valem do seguinte argumento: não tenho dinheiro suficiente para administrar. Já falamos sobre isso aqui. Por sua vez, estão olhando para o lado errado do telescópio. Em lugar de dizerem, quando eu possuir muito dinheiro, começarei a administrá-lo. Devem dizer, quando eu começar a administrar as finanças, bem, terei muito dinheiro. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. As pessoas querem começar a ter bons hábitos depois que tiverem dinheiro. Aí perceba, você só vai ter dinheiro depois que você tiver bons hábitos. Olha aí. E aí? Como é que faz agora? Perceberam essa diferença? Sim ou não? Comenta comigo aí no chat. Sim ou não? Deu para entender isso? Ficou claro? Sim ou não? Me responda aí no chat. Diga aí se entenderam essa parte. Sim, né? Ficou claro, né? Beleza. Essa frase aqui, inclusive, ela tem nos meus treinamentos de educação financeira, que diz o seguinte: você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Então, perceba, nós temos que ter a capacidade, né, de controlar, e isso tem que ser provado para nós mesmos. A partir do momento que a gente prova isso para nós mesmos, a gente começa a conseguir ter mais. Se eu não consigo administrar o que eu tenho hoje, eu não consigo ter mais. Então, isso é uma sutileza que faz você sair desse pensamento da manada, da grande maioria das pessoas, que é, eu só vou pensar nesse tema quando eu tiver dinheiro sobrando. Está errado. Isso está errado. Você tem que começar a pensar agora, enquanto está na escassez, enquanto está ganhando pouco, enquanto não está ganhando o que você quer ganhar. Por quê? Porque você começa a ajustar a sua cabeça e na hora que você começa a ganhar, que você está tomando as ações corretas, você já sabe o que fazer, aí você minimiza o erro. Você acelera o processo de crescimento. Você entra nas decisões corretas. Você não fica a Deus dará, né? Você não fica ao acaso. Você controla o jogo e não se torna controlado pelo jogo. Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar o pouco dinheiro. Lembre-se, somos criaturas de hábitos. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Essa frase a gente usa muito também. Por isso que o nome do Instagram que eu criei lá não é por acaso, cuide bem do dinheiro. Porque a quantidade ela é uma consequência de você cuidar bem. Quando você cuida bem, e cuidar bem significa o quê? Saber ganhar mais, agir para ganhar mais, tomar decisões para ganhar mais, saber controlar, saber gastar menos, controlar seus impulsos, controlar suas emoções, aprender um pouco mais todos os dias, aprender a poupar, conseguir poupar, depois aprender a investir, potencializar o que você já poupou através de investimentos, aprender um pouco mais. É um ciclo que nunca para. Agora as pessoas só querem pensar nisso depois que quando tiver milionário, quando eu tiver R$ 1.000 sobrando, quando eu tiver R$ 100.000 sobrando, eu penso nisso. Está errado, bem, novamente. Não vai, tem que ser agora. Mudando essa concepção agora, você começa novamente a ter mais motivos para trabalhar mais, para guardar mais, para construir tudo isso que a gente já está falando aqui. Beleza? Então, como você deve administrar o seu dinheiro? Ele dá algumas sacadas mais práticas aqui. Primeiro, abra uma conta e batize-a com conta da liberdade. É uma conta separada para você guardar. Deposite nela um pouquinho todos os meses. Ele fala que em 10%, mas já vai colocando que essa quantidade é de acordo com a sua capacidade. Esse dinheiro só deve ser usado para você fazer seus investimentos, para criar mais rendimentos,
para construir mais ativos. A finalidade dessa conta é gerar mais ativos geradores de renda, né? O que é que você vai começar a gastar desse dinheiro? Quando você vai começar a gastar desse dinheiro? Nunca, é um dinheiro que está construindo a sua liberdade. Então, ele dá algumas dicas práticas aqui para você começar a aplicar e começar a ter resultados positivos, né? Fazer com que esse dinheiro comece a girar. Ah, Ramiro, mas é muito pouquinho. Se eu guardar R$10 por mês, no final do ano eu só vou estar com R$120. Bem, pessoa errada de novo. Você está pensando no valor. Você tem que pensar no hábito. Entendam isso, você tem que pensar no hábito. Se você construir um bom hábito e você trabalhar, começar a ganhar mais, daqui a pouco você tem a capacidade de guardar 100. Daqui a pouco você tem a capacidade de guardar 500, capacidade de guardar 1.000, porque você criou o hábito e continua trabalhando. Essa é a grande sacada. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada. O essencial é começar já a administrar o que está em suas mãos. Olha aqui, resumindo o que a gente falou. Em pouco tempo, você ficará impressionado com os resultados. Quem aplica isso, cara, se impressiona. Quem começa a guardar um pouquinho, fica impressionado com o tempo. Então, e por que com o tempo? Porque com o tempo, a pessoa olha e diz, caramba, eu tive a capacidade aqui de guardar R$1.000. Caramba, eu tive a capacidade aqui agora de guardar R$500, de guardar R$2.000. E percebam, as pessoas não conseguem criar essa capacidade, porque ela vê o dinheiro parado, ela procura em que gastar. Por quê? Porque os passos lá de trás da mentalidade, do comportamento, estão todos atravessados. Então, ela não consegue ver dinheiro parado. Se você desenvolve isso agora, você sai na frente das pessoas na construção do seu patrimônio, porque você cria o hábito de saber guardar, de saber ver o dinheiro ali parado trabalhando para você. Isso é extremamente importante e isso muda tudo. Não interessa se você está arranjando dinheiro emprestado ou ganhando uma ninharia de dinheiro. Administre o valor que tiver, porque o princípio que está em ação transcende o mundo físico. Ele é também um princípio espiritual. Milagres financeiros acontecerão se você demonstrar ao universo que é capaz de controlar adequadamente as suas finanças. Se vocês não assistiram aquele documentário O Segredo, assistam, aí vocês entendem melhor isso aqui que ele está falando. Essa energia que vem a partir do momento que eu começo a pensar nisso, me transborda várias possibilidades ao longo do dia, ao longo de um ano, ao longo de um mês, de eu realmente me tornar uma pessoa mais controlada, mais com capacidade de administrar e com capacidade realmente de construção de patrimônio. Agora, se eu dou a mínima atenção para isso, eu desleixo esse tema, como que vai gerar energia positiva relacionada a isso na sua vida? Não tem como. Então, cabe a nós tomarmos essa decisão e começar a agir. Depois de abrir a conta da liberdade, né, que você vai guardar, vai começar a poupar, crie em sua casa o pote da liberdade financeira e guarde nele uma quantidade todos os meses. E aí ele dá alguns exemplos, algumas possibilidades de você entrar em detalhes aqui de quanto você pode gastar com isso, com aquilo, com diversão, com despesas, enfim. Aí ele traz alguns exemplos matemáticos que você não precisa seguir isso aqui à risca, isso são conceitos, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas vocês leiam essa parte aqui que vai lhe trazer algumas ideias de como você separar esse dinheiro no seu dia a dia. A gente já trabalha isso de forma mais simples no nosso negócio, quem trabalha junto conosco, que é aqueles 2 envelopes. Isso já facilita muito, você tem ali o envelope de custo, o envelope de lucro, isso já lhe dá uma capacidade de gerir o seu negócio para que ele não quebre, sensacional. E aí, dentro do que lucra, que vai lucrar mais, vai começar a sobrar, aí você vai aplicar um pouquinho para guardar, um pouquinho para sua diversão, um pouquinho para isso, um pouquinho para aquilo, para que você possa adaptar isso para a sua realidade. Então, é isso que ele fala aqui agora no finalzinho desse capítulo, né? Ele repete aqui, ó, as pessoas de mentalidade pobre pensam que tudo depende do rendimento. Acreditam que, para enriquecer, é necessário ter um salário ostentoso. Isso está errado, percebam. Isso é uma grande bobagem. A verdade é que, se você administrar o seu dinheiro seguindo o programa que sugiro, terá grandes chances de se tornar financeiramente livre com rendimentos relativamente baixos. Por quê? Porque você vai trabalhar também o pilar simplicidade.
Você vai se adaptar a uma realidade que daqui a pouco você tem um custo baixo, você tem um controle alto, você tem uma renda razoável, mas como o seu custo é baixo pela simplicidade, você se tornou livre. Então, perceba que é um conjunto de coisas, não é crescer, ou melhor, crescer a sua rentabilidade mensal para você ostentar, para você, eu ganho muito, eu ganho 20, eu ganho 30, eu ganho 50 mil, ok, mas cadê a sua capacidade de guardar isso? Não tem, então você nunca vai se tornar uma pessoa livre. Então, não é o quanto se ganha, é o quanto se gasta, é o quanto se cuida. Fiquem atentos a isso, tá bom? Isso faz total diferença na nossa vida. Então, ele vai encerrando aqui dizendo o seguinte, tudo se resume ao seguinte, ou você controla o seu dinheiro, ou ele o controlará. Para controlar o dinheiro, você tem que administrá-lo. Por isso, precisamos desenvolver a nossa capacidade de administrar bem o dinheiro que entra em nossas mãos. Os R$50 que entram, os R$10 que entram, o salário que entra, o bônus que entra, a venda que entra, o resultado grande que entra, o resultado pequeno que entra, nós precisamos desenvolver essa capacidade de administrar. Ou você vai controlar isso, ou o dinheiro vai controlar você. E como é que o dinheiro controla você? A partir do momento que você passa o dia inteirinho preocupado. Qual conta eu tenho para pagar hoje? Qual fatura eu tenho que pagar hoje? O que é que está atrasado? O que é que vai vencer hoje? Quando você está nesse automático, o dinheiro está lhe controlando. Perceba, a sua vida está pautada no dinheiro. E o pior, na escassez. No quanto tem para gastar, no quanto tem para pagar, no quanto será que vai faltar, será que vai sobrar. Você está o tempo todo sendo dominado pelo dinheiro. Você precisa inverter esse jogo. Conseguem compreender isso, sim ou não? Responda aí para mim. Está claro isso? Show, Fagner. Isso é importante. O dinheiro é uma parte fundamental da existência humana. Quando você aprende a colocar as suas finanças sob controle, todo o setor da sua vida, todos os setores da sua vida andarão bem. Isso é um fato, tá bom? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender isso, porque elas olham assim e dizem, mas tem coisa muito mais importante do que dinheiro. É lógico que tem. É lógico que tem. Mas o dinheiro ele é muito importante para muitas coisas da nossa vida. Para praticamente tudo. Ramiro, não, é porque eu quero ser uma pessoa bondosa, eu quero doar mais, você precisa de dinheiro. Não, é porque eu quero dar uma qualidade de vida melhor para minha família, você precisa de dinheiro. Não, é porque eu gosto muito mais da minha família do que pensar em dinheiro. Como que você pensa na sua família sem pensar em dinheiro? Como que você dá conforto para ela? Como que você paga um bom plano de saúde? Como que você faz uma feira boa? Como que você faz uma viagem? Como que você dá um presente bom? Então, a gente precisa tirar essa hipocrisia e entender que o dinheiro é uma ferramenta que nos abre portas, nos dá acesso. Acesso a quê? O que que eu quero ter acesso? Essa é a questão. Então, pensar diferente disso é pensar de forma limitada e querer se fazer de bonzinho sem ser. As pessoas pensam assim, mas você pensa em ajudar os outros? Você pensa em fazer doações? Como que pensa nos outros? Como que faz doação? Como que ajuda os outros se você não se ajuda? Regra básica, pensa lá no avião. Quando você vai andar de avião, primeira regrinha básica. Se tiver algum problema, se a cabine despressurizar, vão cair máscaras sobre você. Coloque a máscara primeiro em você e depois ajude quem está ao seu lado. O que é que tem muito aí no dia a dia? As pessoas querendo ajudar todo mundo que está ao lado dela, mas sufocado, sem ar, sem estrutura, não se ajuda. E aí quer ajudar os outros. Bem, não vai. Não tem como. Isso é hipocrisia. Ou é muita ingenuidade. Ela querer ajudar as pessoas sem se ajudar. Não tem como. Beleza? Então, declaração, sou um excelente administrador do dinheiro, eu tenho uma mente milionária, e aí tem alguns exercícios bem práticos, esses 2 capítulos, então leiam lá, coloquem em prática, isso vai fazer total diferença. Temos aqui alguns minutinhos, vou abrir aqui também para vocês perguntarem, questionarem, espero que tenha caído aí muitas fichas para vocês, e isso traz oportunidade de você aplicar.
né? Só ouvir não vai fazer muita diferença na sua vida, não. Zé Neto disse aqui, seguir a sua dica de concentrar as datas dos boletos em um único dia para não ficar todo dia pensando no que vou pagar. Olha aí. O que é que você liberou, Zé Neto, quando você fez isso? Sua mente. O que é que você ganhou com isso? Tempo. Tempo para quê? Para pensar em produtividade, para pensar em abundância, não em escassez. Se eu passo o dia inteiro pensando como que eu vou melhorar o meu negócio, como que eu vou ganhar mais, como que eu vou me tornar uma pessoa melhor, como que eu vou evoluir, é diferente você passar o dia pensando, caramba, o que é que eu tenho que pagar? Qual é a conta que está faltando? Será que vai ter dinheiro para pagar? Está passando o dia pensando em escassez. Então, quando você faz essa pequena ação que você fez aí, parabéns, você ganhou tempo para pensar na sua produtividade, na sua liberdade, na construção da sua estrada aí de patrimônio, de liberdade financeira. Beleza? Perguntas, pessoal, comentários, alguma dúvida? Grande Antônio, diga aí, meu amigo. Deixa eu abrir aqui para você. Boa noite aí. Boa noite. É um exemplo, né, que eu não conseguia ver isso. Lá onde eu trabalhava, tinha um rapaz lá, ele ganhava um salário mínimo e emprestava dinheiro. Inclusive, tem um vizinho lá, o cara ganhou um salário alto, ele ganhava 18 mil na época, 2015, mais ou menos. O cara ganhava 18 mil e pegava dinheiro emprestado com ele. Diga aí, irmão. Aí eu não entendia como é que esse cara ganhando um salário conseguia emprestar, né? Ele saiu da empresa também o ano passado, ele já tinha mais de 20 mil reais emprestado. Ele já seguia esse espaço, né? E eu não conseguia entender porque ele ganhando pouco tinha como emprestar dinheiro. Uhum. Ele tinha, né, o controle no dinheiro dele. Perceba o seguinte, que ele está num caminho certo, porém tomando uma decisão errada. Esse dinheiro que sobra, ele está tomando uma decisão errada em emprestar. Isso aí é algo que ele está correndo um risco gigantesco, um risco de perda total e de estresse e de confusão. O que ele precisa fazer é sobrar, fazer o que ele faz, sensacional, o cara ganhar pouco e fazer sobrar e aprender a investir. Porque emprestar dinheiro é uma busca de facilidade, é um dinheiro rápido que ele tenta ali ganhar uns juros e isso não é saudável para a construção do seu patrimônio, porque ele transfere essa responsabilidade para os outros. Então, fazendo essa correção, ele consegue chegar na liberdade dele. Aí, para isso, ele precisa aprender, precisa ler esse livro, precisa entender os melhores caminhos. Mas o que você está dizendo é isso, um cara com salário baixo, um salário conseguindo fazer sobrar. Um cara com 18 mil reais pedindo emprestado a uma pessoa que ganha um salário. Isso é descontrole dessa pessoa que ganha muito. Então, perceba, não é o quanto ganha, é o quanto se gasta, é a mentalidade emocional relacionada às finanças. Por isso esse livro é fundamental. Exatamente. Show de bola, Antônio. Valeu. Obrigado aí pela contribuição. Mais alguém quer perguntar algo, quer comentar algo? Fiquem à vontade aí. Aproveitem um momento. Se quiser falar, me diga que eu abro. Se quiser digitar, digita aí. Esse tempinho aqui é para vocês agora. Bora lá, já falei demais aqui, já falei o que eu tinha para falar. Se não tiver, ok, encerramos o nosso bate-papo, nosso nono encontro, mas vocês deixam de aproveitar um bom momento aí para se aprofundar um pouco mais em questões que possam ajudar vocês aí diretamente, né? Tá aqui o momento, tá aqui a oportunidade. Então, beleza, pessoal. Ninguém tem dúvida, todo mundo entendeu tudo. Então, vamos para cima, tamo junto. Mais uma vez, parabéns aí pela presença, né, pela participação. Espero que tenha contribuído. Uma sugestão que eu dou para vocês, nesse tipo de estudo, nesse tipo de encontro, vocês busquem questionamentos, né? Busquem aproveitar esses momentos, busquem se aprofundar para que vocês possam melhorar de forma prática e não só teórica. Isso é extremamente importante, fica aí a dica para vocês.
para os próximos encontros, para os próximos debates relacionados a isso. Beleza? Mas estamos juntos. Um grande abraço. Vou encerrando por aqui. Vamos tirar nossa fotinha para ficar registrado. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Um grande abraço aí para quem viu a gravação também. Valeu.